Estamos de volta com o Espaço Comunitário, hoje batendo um papo com o professor João Rangel sobre o projeto de extensão da Unital Luz, Câmara e Movimento. Professor, como que foi a escolha, né, da escola para implantar o projeto? Por que aquelas duas escolas? Esse é um convênio entre a universidade e a Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Educação, ela estabelece alguns parâmetros em relação às escolas, estabelece por pesquisas que ela faz com as comunidades, o entorno lá, quais são as mais necessitadas dos determinados projetos. São 20 projetos ao todo, né? O nosso é só um deles, né? E vai pela necessidade da escola. Então, por exemplo, agora o ano passado nós estávamos no Esplanada 1, Esplanada Santa Terezinha, né? E na Gurilândia. Daí no Esplanada já estava o andamento foi legal, deu tudo certinho, nós mudamos para o Jardim Morisco. E continuamos na Gurilândia porque houve uma troca de direção, algumas coisas lá, e daí senti a necessidade de continuar o projeto mais um tempo lá. Então, esses critérios são estabelecidos pela Secretaria de Educação, em conversa com o que a gente chama de NUJEC pedagógico, que são as professoras lá da pedagogia que trabalham junto com a Secretaria, e aí eles estabelecem a relação de projeto com a escola. Então, são as demandas mesmo, dentro do ambiente escolar que direcionam para cada escola qual projeto vai. E essas escolas, elas trabalham mais ou menos, Fundamental 2, né? São as escolas de ensino integral. É uma faixa etária mais alta, né, de 10, 12 anos. Não, a gente tem uma parte de projetos também que é com a creche. Com a creche são as creches. Então, é o infantil e depois o Fundamental 1 e 2. Né? E de que forma que você acredita que esse projeto impacta a vida das crianças dessa faixa etária? Esse era o nosso maior dilema, né? Porque a gente sabe da necessidade de falar sobre questões de saúde, mas nós trabalhamos com comunidades periféricas, escolas mais de periferia e tal, com realidades muito distintas e, em certo momento, de mais impacto para nós até do que para eles, né? Então, o que a gente foi pensando, assim, se a gente só chegar lá e fizer uma ação de saúde, uma ação de comunicação e tal, é interessante, mas de que forma vai mudar a realidade deles? Então, nós, em conjunto com a Secretaria de Educação, nós levamos 6 meses para formatar o projeto na adequação das diretrizes também da Secretaria. E aí nós levamos para o lado da autoestima, do conhecimento de mundo, da valorização, da perspectiva de vida. Então, não é um projeto que vai lá só falar sobre dor. Nós trazemos esses alunos para os laboratórios da universidade. Então, laboratório de fotografia, de TV, de rádio, para a clínica de fisioterapia, nos mais variados setores que ele tem, para que eles possam conhecer, muitas vezes, um mundo que está bastante distante da realidade deles e mesmo sendo bairros tão perto do centro. Então, teve até uma passagem muito interessante lá, numa visita técnica do ano passado, quando eles foram lá para a comunicação social, os alunos das duas escolas, e uma aluninha, devia ter uns 12 anos, a gente estava a 4 quilômetros da escola, de menos que isso, 3 quilômetros, pouquinho da escola deles, né? Ela falou assim, a gente ainda está em Taubaté? Eu falei, olha a dimensão de mundo que eles têm, né? Muitas vezes é o bairro, a escola e só. Às vezes nem o bairro, as ruas próximas da escola, onde ele mora ali, e a escola. Então, isso amplia a visão deles de mundo. Eles assim, nossa, você ouve muito, nossa, eu quero estudar aqui, eu quero vir para cá, eu quero fazer isso. Tem aluno lá que uma outra aluna com muita desenvoltura, falou assim, eu quero ser astrofísica. Eu falei, olha que maravilha, né? Ela falou assim, não, porque eu comecei a ler muito sobre essas coisas e tal. Eu falei assim, então isso ajuda, muito mais do que ensinar sobre dor, que é importante, ajuda na autoestima, ajuda ele a entender que o mundo vai além daquilo, porque é feito um trabalho muito interessante nas escolas, mas ao mesmo tempo a carência e a necessidade dessas crianças é muito grande, porque a realidade deles é muito difícil. Então eles têm uma perspectiva muito limitada do que vai ser a vida deles. E quando eles põem o pé numa universidade, mesmo que seja um departamento, 2 departamentos, fisioterapia e comunicação, de 36 cursos que nós temos, isso muda a visão deles de mundo e incentiva na progressão. A gente, em conversa com diretores das escolas, percebe que isso é o maior avanço que eles têm. E tem diretores ali muito sérios que falam
lutam muito por essas crianças e querem que elas tenham um futuro melhor, entendeu? Então a gente vem colaborando. A questão da autoestima, quando você coloca ele para falar na frente do microfone, em frente a uma câmera de TV, ele se sente, né, uma celebridade. Isso é muito bom, a gente vê que eles gostam muito de participar, eles colaboram, são receptivos demais, mas são alunos muito carentes também em todos os sentidos, não só no sentido econômico e tal, mas no sentido afetivo, no sentido da valorização. E o projeto é muito divertido. Tem lá umas gincanas, tem o dolorômetro, tem um show de perguntas e respostas, tem premiação no final do projeto. Tem muitas ferramentas sendo trabalhadas. Tem, a gente trabalha muito lúdico, sabe? E para mostrar tudo isso, nada melhor do que os próprios alunos, né, falarem de que forma eles foram impactados com o projeto. E a nossa estagiária Gabriela Rondel também foi lá conversar com eles. Vamos acompanhar. O projeto Luz, Câmera e Movimento tem um impacto maior do que o que se pode medir em números e relatórios. É possível ver em cada criança como as visitas afetam o dia a dia delas. E é aqui, na Escola Vereador Mário Monteiro dos Santos, que uma parte da equipe do projeto vem ensinar para as crianças que a fotografia não é algo que depende de equipamentos caros, e sim uma coisa que está ao alcance de todos. Eu faço vídeos no TikTok e eu gosto bastante de vídeo, mas eu também gosto de foto. Qual é a sua parte preferida? A fotografia. Você gosta de fotografia? Tem vontade de trabalhar com isso? Sim. Como a ideia é falar com os alunos sobre dores crônicas usando a comunicação como ferramenta, muitos descobriram nisso um novo interesse. E é assim, abrindo caminho para novas formas de ver o mundo, que as crianças aprendem sobre se movimentar, evitar dores no futuro e até ajudar pessoas na sua família. Eu gostei mais sobre a aula de fisioterapia. Me interessa porque ajuda muitas pessoas. Por tudo, por causa que ajuda as pessoas. E o que você tem vontade de fazer quando você for trabalhar? Ser médico. O impacto causado pelo projeto também é percebido pela direção da escola, que sabe da importância de se oferecer novas possibilidades aos alunos, seja por meio das oficinas ou por meio das visitas que eles realizam na universidade. É muito importante essa interação, né? Que eles saiam um pouco da escola e eles vivenciem outras realidades. A partir do momento que eles possam conhecer os sets de gravações, né? Eles podem vir se interessar e desenvolver habilidades para que futuramente, né, possa ser quem sabe, um meio de trabalho, né? O mais importante é oferecer aos alunos um novo jeito de aprender, mostrar para eles que é possível entender de qualquer assunto e se divertir ao mesmo tempo. É assim que se cativa as crianças e que se mostra para elas que elas podem ser o que quiserem. Eu acho muito divertido, a gente aprende bastante coisa. Muito obrigada pelo conhecimento que eles estão me dando e é isso. É exatamente isso que ele falou que é a grande sacada, né? O conhecimento. Acho que, principalmente nos tempos de hoje, é fundamental compartilhar o conhecimento, né? Incentivar a educação. Olha, eu acho que nada mais urgente, nada mais urgente. Educação, mas educação no sentido amplo. Não é uma educação de só construir escolas, porque não adianta que você vira um depósito de criança ali e não dá. Então, essa educação nos moldes que está se fazendo aqui, a questão do ensino integral, lógico, falta muita coisa, ainda falta, mas é um passo de cada vez. Isso está na origem da solução de todos os problemas. Cada vez que eu vejo as situações dramáticas envolvendo política, economia, saúde, direitos humanos, qualquer área que você for, se você pensar bem, pesquisar bem e se aprofundar na discussão, você vai ver que tem um fundo ali ligado à educação, no sentido mais amplo da palavra, de tudo. Desde a educação formal, das escolas mesmo, até da educação em relação a como tratar o ser humano, a como tratar as questões da vida, a economia, sabe? A gente devia ter economia a partir da pré-escola, porque o que nós estamos vivendo hoje é um grande problema econômico, e esse problema econômico pode não ter solução porque a gente não sabe lidar com o nosso dinheiro. E a gente deixa para outros cuidarem, e nem sempre são eles que vão gerenciar isso bem. Então, se a gente consegue num projeto como esse, que trata de forma até bastante lúdica e criativa questões sérias como a dor, só para você ter uma ideia, 60% dos casos de afastamento do trabalho hoje no mundo, e no Brasil não fica fora dessa estatística, são causadas por questões ligadas à dor crônica. Então, é um problema seríssimo, é um custo financeiro muito alto. Então, se a gente consegue
E mudando essa mentalidade, a gente consegue ir mudando comportamentos e ensinando formas mais corretas de se lidar com isso. É um passo pequeno, mas vai ter mudanças significativas, entendeu? A gente acredita muito nisso. Tem que começar no primeiro passo. Né? E as crianças dão muito retorno. É uma felicidade enorme. Você receber um abraço, você receber uma palavra de carinho da criança ali, que nem esse menino que encerra agora a reportagem falando muito obrigado para ele, né? Nós é que temos que agradecer para ele, porque para nós é onde a gente consegue perceber o trabalho do professor, da professora, gerando resultados. Entendeu? Muito mais do que ter aprovação das notas, das provas, da graduação em sala de aula, é você ver uma criança de 10, 11 anos te dizer muito obrigado, porque você está ali, só. Entendeu? E para quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, os alunos da universidade que tiverem interesse em participar, onde eles encontram vocês, como pode ser feito esse contato? É feita uma seleção anualmente, né, de bolsistas, porque esses alunos recebem uma bolsa. São feitas seleções de bolsistas e de projetos. Mas o aluno que estiver interessado em participar como voluntário, a gente está muito aberto para isso, procura um departamento de fisioterapia, com o professor Renato Soares, a professora Alexandra. Aí a gente faz uma conversa lá e tal, porque o nosso trabalho é muito específico, né? E os de comunicação também, a gente está sempre aberto para conversar lá. Pode me procurar no departamento de comunicação, eu estou quase todos os dias lá. E à medida que for possível, a gente vai enquadrando, porque a gente tem um limite de pessoas para trabalhar, porque esses bolsistas, além de serem escolhidos pelo seu retrospecto estudantil, então a gente tem bolsista até de primeiro semestre. Eles passam por uma formação continuada. Então, mensalmente, eles recebem treinamento e orientação da equipe pedagógica dos convênios. Então, é um compromisso muito sério. E precisa ter uma seleção e um treinamento constante. Né? E para nós também. Os coordenadores também passam. Então, é um trabalho de constante aperfeiçoamento e avaliação. Então, a gente gosta de gente participando, quer que mais gente participe, mas a gente precisa ter um cuidado também, porque está lidando com um público muito específico e muito delicado, para falar a verdade, né? Com certeza. E como a gente falou, todo mundo que participar vai agregar para todos, né? Para as crianças, para os alunos. É uma João, via de mão dupla. Muito obrigado pela sua participação aqui no Espaço Comunitário. Foi um prazer bater esse papo aqui com você. Eu que agradeço muito esse espaço. A gente gosta muito de poder contar sobre o nosso projeto, falar sobre o nosso projeto. Mas eu fico muito feliz também de saber que existe esse espaço e que a gente pode falar de uma forma bastante democrática, aberta e mostrar para a comunidade o que é feito, porque às vezes a falta do conhecimento é o que mais nos atrapalha, né? Eu que agradeço bastante e quando precisar da gente, estamos à disposição. Pode contar com a TV Câmara também, mais uma vez. Isso é uma certeza para nós. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Esse foi mais um Espaço Comunitário. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau!